E o vídeo de hoje vai ser sobre dopamina, amina, vasopressora, e a gente vai discutir toda vez que a gente pensa em utilizar a dopamina, o que a gente tem que levar em conta na hora de indicar, de prescrever, de contraindicar. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai falar, a dopamina é uma catecolamina endógena e a gente vai utilizá-la mais como efeito vasopressor e em sistema circulatório mesmo. É isso que a gente vai pensar, tá? Então aqui não entra dopamina como neurotransmissor, em regulação de sinapse em sistema nervoso central, isso não tem nada a ver. O efeito vai ser sistêmico e principalmente circulatório, tá bom? Então vamos lá. É um agonista adrenérgico e ele vai estimular tanto alfa, os receptores alfa, como beta-adrenérgicos, além dos receptores dopaminérgicos. Então, doses baixas estimulam predominantemente receptor dopaminérgicos, doses moderadas beta-adrenérgicos e doses altas, principalmente alfa-adrenérgicos. Vamos discutir sobre isso nos slides posteriores. Mas esse é o efeito fisiológico e farmacológico da dopamina. Então, é basicamente isso, né? Então, vai liberar dopamina, vai para os receptores, que são esses três, tá? Os principais, e é dose dependente. A indicação principal é bradicardia sintomática. Bradicardia relativa ou absoluta, então a gente vai utilizar nesses pacientes bradicardizando, em geral, que é refratário à atropina. Então, essa é a grande indicação de dopamina, realmente o que é utilizado na prática, tá? Choque séptico e cardiogênico pode se utilizar sim a dopamina, tem bem descrito na literatura, mas é sempre como droga alternativa, medicação e amina alternativa. Então, o séptico primeiro vai ser noradrenalina e o secundário vai ser dopamina, tá? Cardiogênico é a mesma coisa, primeiro nora do buta e depois que a gente pode utilizar dopamina de forma de exceção, não via de regra. Então é isso, contraindicações. Então, quando não utilizar, toda vez que eu considero que eu tenho que ver se o paciente tem, porque aí eu não utilizaria, tá? Então, a taquiarritmia, se tiver a dopamina é muito taquicardizante, pode ser arritmogênica, então a gente evita nesses casos. Hipersensibilidade improvável, tá? Acontecer. Qual paciente vai ter uma exposição prévia à dopamina para desenvolver hipersensibilidade? É bem improvável, mas tem que considerar. E foi como um sintoma raro, a gente mais um diagnóstico assim de enfermaria, mais um diagnóstico talvez de consultório, quase assim improvável chegar numa emergência clínica, tá? Então, a grande contraindicação é taquiarritmia, tem que estar sempre atento a isso. Precauções, o que eu tenho que considerar na hora de utilizar? Então, tem que corrigir hipopotassemia ou hipomagnesemia. Lembre que a dopamina é arritmogênica e se tiver uma dessas duas condições, o potencial de arritmia vai ser maior. Então, não que eu tenha que corrigir e só depois utilizar, mas concomitantemente, enquanto eu estou usando, vou verificar esses dois eletrólitos e se tiver baixa de magnésio ou potássio, corrigir, tá? Temos que considerar que há um aumento de demanda do miocárdio, de oxigênio, e isso pode precipitar a isquemia miocárdica ativa. A gente usa, sim, um paciente com choque cardiogênico por infarto, pode ser obrigado a utilizar, se ele bradicardizar, por exemplo, mas sempre considerem que eu vou aumentar a demanda do miocárdio por oxigênio. Isso pode piorar a isquemia. Então, considerar, tá? Não é uma contraindicação absoluta, mas sim, tem que ser levado em consideração. E como eu falei, o maior risco de taquiarritmia e maior mortalidade quando eu comparo a dopamina com noradrenalina. Por isso que a dopa é sempre alternativa, uma segunda escolha nas aminas e vasopressores, tá? Então lembrar disso. Dose. Então a dose, vamos dividir de 1 a 5 microgramas por quilo por minuto. Então, para essa dose, o efeito é dopaminérgico, vai estimular mais os receptores dopaminérgicos. Isso leva a uma vasodilatação de vários leitos vasculares viscerais, mas principalmente renal e mesentérico, aumentando o débito urinário e talvez protegendo ali um rim de uma possível isquemia, tá? Há muitos anos atrás utilizava-se habitualmente essa dose aqui dopaminérgica, mas foi notado que não existe um efeito favorável, um desfecho clínico favorável. Então não se utiliza, tá? 5 a 10 microgramas por quilo por minuto seria beta-adrenérgicos, então parece mais com dobutamina o efeito, sendo ino e cronotrópico, tá? E mais do que 10 vai ser o efeito predominantemente alfa-adrenérgico, ou seja, mais parecido com a noradrenalina e seria vasopressor, tá? Então, basicamente é isso, para reforçar 1 a 5, tem uma vasodilatação renal, lembra que não tem desfecho clínico favorável, então não usa mais nessa dose, tá? 5 a 10 beta-adrenérgico, tá? Então, mais parecido com dobuta, 10 a 20 alfa-adrenérgico, mais parecido com nora.
Então, basicamente é isso. A estimulação de alfa, uma vasoconstrição, lembra da nora. Estimulação de beta 2, vasodilatação, mais parecido com a dobuta. E o beta 1 no coração vai levar a um aumento do débito hino e cronotropismo, aumentando o débito cardíaco. Tá bom? A apresentação é uma ampola de 50 mg 10 ml. Eu vou diluir essa ampola em 200 ml de soro glicosado ou isotônico ou fisiológico, sempre em bomba de fusão contínua. Iniciar com a vazão de 10 ml hora e a cada 2 minutos eu vou aumentando a vazão, sempre fazendo o cálculo daquela dose lá, né, de 5 até 20 microgramas por quilo por minuto. Lembrar que assista um vídeo de aminas e vasopressores e vai ter uma explicação melhor de como a gente converte microgramas por quilo por minuto em ml hora. Tem uma fórmula que a gente usa e calcula essa dose lá na calculadora, tá? Então eu não vou me ater aqui não, porque aqui é mais o foco na medicação. Toda vez que eu decido utilizar, eu considero usar dopamina. Mas assistam esse vídeo também. E a administração, sempre em bomba de fusão contínua, em acesso venoso central preferencialmente. Claro que no início, enquanto estou estabilizando o paciente, a gente vai utilizar o acesso venoso periférico mesmo, tá? Lembrar que no periférico, o extravasamento pode causar necrose tecidual, igual na noradrenalina. E se acontecer extravasamento, fazer isso aqui. Suspender a infusão imediatamente, aspirar pelo catéter venoso que estava sendo infundido a dopamina, em seguida removê-lo, levar membro, aplicar compressas mornas pelo menos de 8 em 8 horas e usar fentolamina, tá? Em geral 5 a 10 ml, se infiltra o local onde aconteceu o extravasamento, mas é pouco disponível na prática essa fentolamina, então a gente não utiliza na maior parte dos hospitais, embora deveria ter, tá bom? Efeitos adversos, então o que eu tenho que monitorar meu paciente que está usando dopamina? Então ele pode fazer taquiarritmias, principalmente fibrilação arterial, pode precipitar ou piorar a síndrome coronariana aguda, lembra que é um vasopressor, taquicardizante, piorar a isquemia crítica de membros, tá? Então o paciente com doença arterial obstrutiva periférica corre um risco maior de piorar e ter uma isquemia crítica de membro e uma hipertensão, tá? Então esses são os efeitos adversos principais. Existem outros que podem acontecer, só que são mais raros, tá? Na prática, essas 4 coisas que eu vou estar atento, porque são mais comuns e são mais graves, então eu tenho que ter um diagnóstico precoce, reconhecimento precoce disso aqui. Então é isso. Obrigado por estar aqui. Lembrando de curtir o canal, se inscrever para toda vez que tiver atualização dos vídeos ou vídeos novos, você receber a notificação, ativar a barra de notificação, compartilhar esse vídeo com quem pode ajudar, plantonista aí que precisar desse tipo de informação e comentar com dúvidas, comentários, compartilhando experiências. E é isso. Um abraço a todos e bom plantão e bons estudos.